Certa vez, um monge recebeu um convite para participar de uma festa no palácio. E aí ele chegou lá vestido de monge. O guarda falou assim: uma festa de gala, o senhor vai ter que voltar para sua casa, trocar de roupa e vir aqui novamente. Aí o monge entendeu o recado, falou: então tá bom, vou embora. Ele estava chegando em casa, já tinha uma carruagem do palácio lá atrás dele. Olha, o rei ficou sabendo que o senhor não foi e ele mandou a gente vir aqui buscá-lo. Ele achou uma afronta isso. Onde já se viu? Fazer um convite e um monge qualquer não vinha aqui participar da festa no palácio. Aí ele falou: então tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um bilhete e vou mandar você entregar um pacote para o rei, tudo bem? Tudo bem. E aí ele mandou uma caixa lá para o palácio com um bilhete dentro. Chegando lá, na hora que o rei abriu a caixa, tinha lá um smoking, que era aquele traje de gala, né? O monge não usou, e tinha um bilhete escrito assim: meu querido rei, já que na sua festa é mais importante a roupa do que a pessoa, a roupa está linda. A moral da história é evidente, né? Infelizmente, muitas pessoas são mais avaliadas pela aparência do que pela sua competência. Nós vivemos numa sociedade assim. Não deveria. Nossa mãe nos ensinou que o que manda é a beleza interior, não é isso? Mas a primeira impressão muitas vezes é a que fica. Você já deve ter ouvido isso de longa data. Mas o que eu quero que você grave é o seguinte: nós vivemos numa sociedade onde a aparência conta e conta muito. Então o que nós precisamos começar a fazer? Cuidar melhor da nossa imagem. Para não correr o risco de acontecer o mesmo que aconteceu com o monge, a gente precisa preparar tanto a nossa aparência física, quanto também o nosso interior. Então é por isso que essa palestra, intitulada Marketing Pessoal, 3 dicas para fortalecer a sua imagem, vai trazer conceitos que vão ajudar você a se preparar, mas também ter uma boa imagem, uma boa figura, não só em ocasiões formais, como por exemplo uma entrevista de emprego, mas principalmente, se você precisar, conquistar alguém no dia a dia. Então é isso que eu quero que você guarde, tá? Aquilo que a gente vai falar aqui tem aplicações amplas, não só para vocês, meninas e mulheres, mas também para os profissionais que aqui estão. Quem dos presentes trabalha já? Nem as professoras? Ah, legal. Então vocês vão ver que isso faz toda a diferença também no ambiente de trabalho. Mas antes eu quero falar para você sobre como eu entendi a importância do marketing pessoal. Eu, como vocês sabem, né, quem já assistiu palestra minha sabe, não faço questão de esconder isso. Eu, na minha adolescência, eu fui ajudante de pintor. Então, meu pai era pintor letrista, eu aprendi a profissão dele com muito orgulho e trabalhei com ele aí desde os 9 até os 17. E quando eu tinha uns 12 para 13 anos, ele falou para mim assim: olha, nós precisamos comprar um saco alvejado, sabe aqueles panos? Aquele saco alvejado branco? Bom, nós estamos precisando comprar um daquele. Vai lá no supermercado Center Brasil e compra um saco alvejado para a gente. Os da geração X lembram ainda onde foi o Center Brasil, né? Tinha um ali em frente à drogaria Rosário e tinha um outro lá na frente, onde é o Boticário hoje. Você vira aquela esquininha, né? Eu fui nesse da Assis lá embaixo, perto do Subway. Chegando lá, eu estava com roupa de serviço. Então estava com a calça suja de tinta, sapato respingado de tinta, a mão suja de solvente, e eu entrei no supermercado. Na hora que eu cheguei no fim do corredor, tinha 2 funcionários lá me esperando. E eu cheguei lá e ele disse para mim assim: moço, você está pensando em roubar alguma coisa aqui? E aquele dia eu fiquei chateado pra caramba, sabe por quê? Porque eu me orgulhava muito de trabalhar. E nunca tinha imaginado até então que alguém poderia me confundir com um ladrão. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber o seguinte: o que eu esperava também, né? Roupa suja de tinta, mão cheirando solvente. Um jovem, é óbvio que ele achou que eu era um cheirador de cola. Até eu acharia hoje. Mas o que eu aprendi dessa lição? A sua imagem pessoal é sua responsabilidade.
Ninguém tem obrigação nenhuma de dar o benefício da dúvida para você. Então, a pessoa, quando olhar para você pela primeira vez, ela vai ter uma má impressão ou uma boa impressão. Depende de você. O ponto é que naquela época não tinha tanta informação assim, né? Hoje em dia você tem aí a Glorinha Calil, a torta direita, só digitar lá no YouTube, ela te dá dicas de imagem. Então, hoje em dia é muito mais fácil você acertar. Mas naquela época não tinha. Então, o que eu quero que você guarde é o seguinte, ó. Imagem pessoal é sua responsabilidade. É você quem tem que tomar conta da sua aparência. Ok? Nós estamos aqui já há algum tempo, vocês estão aqui desde o período da manhã, aprenderam muita coisa, e o momento de chegar em casa hoje é fazer uma reprise, uma reavaliação do que você aprendeu aqui hoje, e falar assim, puxa, o que já dá para aplicar daquilo que eu aprendi hoje? Na palestra do Simon, o que dá para eu aplicar? Para orientar o seu pensamento, eu já vou te dar uma pergunta aí. O Einstein disse que o que move o mundo não são as respostas, assim, as perguntas que a gente faz, não é? Então, tente responder a essa pergunta a hora que você chegar lá na sua casa. Quem estiver anotando aí, eu vou dar um tempo. A pergunta é a seguinte: o que hoje não estou fazendo, mas se começasse a fazer, mudaria para melhor a minha imagem. Repetir. O que hoje não estou fazendo, mas se eu começasse a fazer, mudaria para melhor a minha imagem. Se você responder essa pergunta com sinceridade, você vai descobrir imediatamente o que você precisa fazer para ter uma imagem mais fortalecida. Mas como eu sou um cara que gosta muito de ajudar vocês, eu trouxe 3 dicas que são essenciais para ter uma imagem legal. E essas 3 dicas vai ajudá-lo a construir uma imagem pessoal fortalecida que vai mudar por toda a vida. A primeira dessas dicas é fazer o básico. Dica número 1: faça o básico. Mas como assim o básico? Gente, o básico de uma imagem pessoal é higiene pessoal. O básico da imagem pessoal é uma boa higiene pessoal. Como é que a gente vê a higiene pessoal? Nas unhas, no cabelo, no rosto, né? A língua não pode ser língua de sapo, né? Aquela língua branca, tá certo? O dente não pode ter placa bacteriana, então tem que ir lá no dentista frequentemente, tem que escovar o dente. Todo mundo parou de vir agora, por quê? Não vou ficar olhando no dente às vezes, não. Pode vir à vontade. A dica fica dada. Esses dias eu escutei uma frase que cabe bem aqui. O dentista disse para mim assim: Simon, você não precisa passar o fio dental em todos os dentes, só naqueles que você quer conservar. Faz todo sentido, né? Então são hábitos que, uma vez que você desenvolver, vai durar por toda a vida. Então lembre-se, uma boa imagem pessoal começa com higiene pessoal. Por exemplo, rapazes que estão aqui, por favor, não se choquem com o que eu vou falar. Eu vi que tem 2 aqui que estão usando boné. Antigamente, no meu tempo, a gente usava boné quando o cabelo estava sujo. Não vai dar tempo de eu lavar o cabelo. Põe um boné e ia para a escola. Então, mesmo em épocas de chuva, né, de frio, inverno, que não tinha sol, estava lá, molecada de boné. As meninas estão vindo ali, mas vocês também têm uma regrinha, né? Quando vocês saem de casa com o cabelo preso, o que é? Não é? É porque não deu tempo de lavar, não é? Nossa, que correria! Chapinha também é um perigo. Às vezes você faz a chapinha, quer aproveitar o valor dela, mas assim, nossa, eu vou poder fazer daqui 10 dias, então deixa eu prender o cabelo. Cabelinho preso, chapinha conservada. Lembre-se sempre, ó, tudo isso impacta na imagem da gente. É o equivalente da minha calça suja de tinta lá na adolescência. Então, se você não tomar cuidado, a imagem que você manda é uma imagem de alguém que não está cuidando bem de si. A palestrante que me antecedeu falou de entrevista, não falou? Falou de currículo. Se você chega na entrevista e a sua imagem pessoal dá sinais de que você não cuida direito do seu corpo, você acha que você vai conseguir a vaga? Você acha que
o entrevistador vai olhar e falar assim: puxa, mas ela não cuida direito nem do corpo dela, será que ela vai cuidar direito aqui da nossa empresa, da função que a gente vai dar para ela? É importante pensar nisso, porque é nisso que as pessoas pensam quando elas vão fazer uma avaliação nossa baseada na nossa imagem pessoal. Tranquilo? Primeira dica: cuide da sua higiene pessoal. Segunda dica: seja gentil. Não existe imagem pessoal bem construída que seja mais forte do que a má educação. Então, se você for mal educado, você pode estar bem arrumadinho, não tem defeito nenhum. Então, é condição sine qua non, é básico, a boa educação. E quando eu falo de boa educação, não estou falando de escolarização. Eu estou falando de dizer por favor, obrigado, com licença, volto sempre, até logo. São gestos de civilidade que fazem toda a diferença. É a chamada gentileza, né? Eu tenho recebido muitos convites para fazer palestras em empresas sobre etiqueta empresarial. Porque existem pessoas que esqueceram da boa maneira, das boas maneiras, dos bons costumes dentro da empresa. Então o sujeito vai falar alguma coisa, pega lá para mim, não sei o quê. E viver em sociedade exige que a gente tenha pelo menos um pouquinho de educação. Ah, Simon, mas isso é um defeito cultural? Não. É que às vezes a gente passou muito tempo longe, né, das figuras de autoridade, porque, de novo, lembrando a geração X, a gente passou um pouquinho mais de tempo com o pai, com a mãe, com os avós, e tem aquele educador lá, o professor Mário Sérgio Cortella, que fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz assim: sem referenciais de autoridade, a gente não tem noção de hierarquia. Então a gente chega na empresa e acha que o sujeito que é líder, que dá uma ordem para a gente, que ele está sendo autoritário, quando na realidade ele simplesmente está fazendo valer a autoridade dele. Porque na casa da gente, o pai e a mãe proíbem certas coisas, principalmente aquelas que a gente não vai poder fazer quando a gente estiver trabalhando. Ah, mas eu não tive a oportunidade de conviver muito tempo com meu pai e a minha mãe. Quem cuidava de mim era a minha avó. Bom, então se foi a sua avó que fez a sua inserção na linguagem, ela também estabelecia limites. Os mesmos limites que você vai precisar seguir na empresa. Então, se você não podia ser mal educado com o avô, não podia ser mal educado com os tios, não era mal educado com os pais, não espere que a empresa vai aceitar a falta de educação. Não vai. É condição básica que você tenha uma boa educação para se relacionar com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Tranquilo até aí? Agora, para ficar bem claro isso, eu vou pedir para a Letícia soltar um vídeo para a gente, que vai exemplificar como a gentileza ela é importante, ela é fundamental no nosso dia a dia. Vamos lá? Entenda bem, ó, você pode ser gentil com quem você quiser, desde que você lembre-se que nem sempre aquilo que você acha bom para você vai ser o que vai ser bom para o outro. Então, use sim a regra de ouro, mas lembre-se também da regra de Platina. Tá bom? Nós já falamos que a primeira dica é fazer o básico, cuidar da sua higiene pessoal, não é isso que você anotou aí? Falamos também que a segunda dica é ser gentil com as pessoas, é ter boa educação. E qual será que é a terceira dica, para a gente já encerrar a nossa apresentação? A terceira dica envolve a educação. E educação, gente, agora estou falando da educação formal, não a educação do trato, a gentileza. Educação é algo que nós, os mais jovens, eu estou falando nós porque eu completei 18 em janeiro, a gente vai ter que estudar para sempre. A gente vai ter que estudar para sempre. Então, entenda bem, ó, que você está saindo aí de uma etapa da sua vida, vai ter que entrar na faculdade, vai ter que fazer pós, vai ter que fazer mestrado, doutorado, se você quiser se manter atualizado. Nós vimos ainda há pouco a importância do currículo, não vimos? Mas o que o currículo significa? Quem sabe? A palavra currículo significa o quê? Trajetória vital, também conhecido como curso da vida. Como é que você chama? Érica. Parabéns, Érica. Mas olha que interessante, se o currículo significa trajetória da vida,
curso da vida, ele traz até uma etapa só. Não importa muito o que você fez no passado. As pessoas querem saber o que você vai fazer daqui para frente. O que você vai fazer no seu futuro? Então, o currículo, Érica, tem muito peso, sim. Mas é importante também que você entenda que mais valioso ainda é o que você vai fazer daqui para frente. Então, lembre-se, você vai ter que estudar até o dia que você perder a consciência. Não tem jeito de ficar assim, tá bom? Então, já comece a fazer os seus planos para continuar estudando sempre. Porque é só assim que a mente se mantém atualizada. Aquela história de que, o meu pai e minha mãe vai me ajudar. Gente, esquece disso, tá? Eu não sei quem saiu com essa história de que a adolescência agora vai até os 25. Não. Você tem total condição de assumir a responsabilidade pela sua vida em qualquer fase dela. Lembre-se que você vai ter o apoio dos seus pais para a orientação, mas você é quem tem que tomar a frente da sua vida. E isso é praticamente impossível sem uma boa educação, sem uma boa formação educacional. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Podemos então abrir para a sessão de perguntas e respostas? Quanto tempo tem? 5 minutos? Tá bom. Dá tempo de sobra, hein? Quem tem alguma dúvida que queira perguntar algo daquilo que a gente falou, eu vou trocar então de microfone, vou pegar esse aqui. Legal. Primeira pergunta. A Érica, lá no fundo. Pode falar, Érica. Peraí, o microfone está chegando. Oi, Érica. Eu queria saber como você se sentiu na sua primeira entrevista de emprego. Érica, que pergunta. Eu não sei se eu vou saber te responder. Sabe por quê? O meu pai não fez uma entrevista de emprego comigo. Ele falou assim, você vai lá a partir da segunda-feira. E depois, quando eu encerrei a minha atividade com ele, eu abri o meu primeiro negócio. Então, assim, eu não sei como é que é ser entrevistado em entrevista de emprego. Tá? Mas você quer saber alguma dica? Você quer alguma coisa de qual é a sensação? É isso que você quer saber? Qual é a sensação de estar sendo entrevistado? É isso? Foram respondidas? Então, muito obrigado. A única coisa que eu posso fazer é te desejar sucesso na sua primeira entrevista de emprego. Tá bom? Quem mais? Quem mais criou coragem? E quem à vontade, né? Ninguém mais? Não, você? Como é que se chama? Estela. Estava falando de aparência. Tem muitas pessoas que têm tatuagem. Você conhece Olha, a pergunta da Estela é válida. Estamos falando de tatuagem. Pode ou não pode? Influencia na hora de ser contratado? Depende também. Se a empresa não ligar para isso, não tem problema. Por exemplo, se você for ser contratada para uma empresa, né, para uma clínica que faz tatuagem, você tem que ir nessa clínica. Você entende? Não, vou trabalhar lá no Crazy Boy Piercing lá. Se não tiver tatuagem, talvez você nem entre. Então depende muito da empresa que você tem, tá bom? Normalmente a empresa já dá essas dicas na hora que ela vai descrever a vaga, ok? Por via das dúvidas, vai toda cobertinha. Tem uma tatuagem aqui no antebraço, coloca no antebraço, para você não ser rejeitada logo de cara no processo seletivo. Tá bom? Respondeu? Quem mais? Mais ninguém? Não? Pois não. Seu nome, por favor. Meu nome é Júlia. Júlia? Se eu vejo uma coisa errada, que a pessoa, o patrão, por exemplo, fala pra mim, eu tenho que escutar o que ele falar, eu posso falar o que eu penso pra ele. Eu só tenho que escutar. Legal. Todo mundo entendeu a questão da Júlia? A Júlia falou assim, eu estou numa empresa e meu patrão pede para eu fazer algo errado. Eu vou assumir que o que a Júlia está dizendo é o errado no sentido de antiética. É isso que você está perguntando? Aí ela perguntou assim, devo falar ou não devo falar e simplesmente obedecer? Júlia, depende dos seus valores. Sabe por quê?
Se os seus valores coincidem com o que ele está pedindo, nunca vai ser antiético, concorda? Agora, se aquilo incomoda você e fere a sua consciência, você tem que chegar lá e falar assim: seu João, seu Manuel, seu Joaquim, olha, eu entendo isso que o senhor está me pedindo, mas isso fere a minha consciência, eu não posso fazer. Ah, Júlia, mas se você não fizer, você vai ser mandado embora. Aí a Júlia foi colocada contra a parede, né, Júlia? Você tem então um dilema. Você quer mesmo trabalhar numa empresa que não respeita a sua consciência? É isso que você tem que se perguntar. Bom, respondeu a sua questão? Quem mais? Aqui é a minha amiguinha. Como é que você chama? Meu nome é Brenda. Brenda? Eu queria saber se, tipo assim, meu irmão falou assim que foi um deles de empresa e te desanimou. Aí eles perguntavam e ninguém respondia. Então eu queria saber assim, se no meu caso eu fosse fazer grupo também, eu poderia responder a quem perguntasse para outra pessoa sem ter ainda ser comprometido. Ah, entendi. A Brenda falou assim, ó, tem uma dinâmica de grupo, e aí perguntaram para uma pessoa. A pessoa não respondeu, mas você sabe a resposta. É isso que você está falando? A situação é essa? Ah, legal. Bom, mas você tem que respeitar o direito daquela pessoa que foi solicitada. Se porventura ela não responder, você pode simplesmente levantar a sua mão. Se o condutor da dinâmica de grupo deixar, aí ele vai indicar. Você pode falar, mas se posiciona. Você não pode simplesmente falar assim: ah, eu sei. A empresa não quer ninguém para aparecer ali. Lembra disso, tá? Naquele momento ali, você pode pontuar a sua opinião, mas se posiciona. Se o condutor da dinâmica deixar, aí você fala. Respondeu? Legal, obrigado. E mais? Abraço consciente, ninguém está fazendo uma pergunta, ninguém está xingar, ninguém está fazendo uma reivindicação. Tranquilo? Podemos encerrar então? Então, para quem participou, Rafaela, Estela, a Érica, a Brenda, Janaína, quem mais participou? A Ângela, que eu mexi com ela também na palestra, a Júlia. Tá bom, então, para vocês, muito obrigado pela colocação de vocês. Vamos guardar uma coisa. Vamos só fazer uma remarcha de tudo isso que a gente falou? E eu vou pedir para você, à medida que eu for falando, você vai repetindo bem alto, tá bom? Marketing pessoal, vamos lá, eu vou falar para você. Marketing pessoal é importante porque nós vivemos numa sociedade onde a aparência conta. Infelizmente, conta mais até do que o nosso interior. Lembra da historinha do monte? Bom, lembra disso? Só que o que vai garantir para a gente uma imagem pessoal fortalecida? Primeira dica: fazer o básico, cuidar da higiene pessoal. Então, na hora que eu contar até 3, você vai dizer bem alto assim: olha, cuidar da higiene pessoal. Legal? Eu falo bem, mas eu escuto bem também. Então, se você não falar, a gente vai ficar aqui até todo mundo falando. Tá bom? Fala logo, você já fica livre. 1, 2, 3. Cuidar da higiene pessoal. Vocês estão bem bom nisso. Número 2 é ser gentil com todo mundo. Não é só com quem a gente tem interesse, né? Então, ser gentil com todos. Pode ser? 1, 2, 3. Ser gentil com todos. Perfeito, nota 10. E por último, estudar sempre. Alguém tem alguma dúvida sobre estudar sempre? Está todo mundo querendo trabalhar, ninguém quer saber que curso fazer, o que fazer no futuro? Legal? Então vamos lá? Quando eu falar 1, 2, 3, estudar sempre. Legal? 1, 2, 3. Estudar sempre. Meus parabéns, uma salva de palmas. Lembra daquilo que a gente falou do monge? O monge foi convidado para uma festa no palácio. Se ele não tivesse nem um pouquinho de qualidade pessoal, não teria sido nem mesmo convidado. Então lembra-se, embora a aparência conte, mais conta o nosso interior. As grandes oportunidades surgem para aquelas pessoas que estão preparadas. Eu desejo de coração que o sol ilumine o seu caminho, que o vento toque suavemente seu rosto e até que a gente se encontre de novo, que Deus o proteja na palma de suas mãos.
Muito obrigado, gente. Parabéns e até a próxima.